A paz do Senhor Jesus, trago mais uma reflexão para abençoar a sua vida. Esta eu dividirei em duas partes e o título desta reflexão é o Dia D. Desejo ler um texto bíblico que se encontra no livro de Juízes, no capítulo 6, os versículos 17 e 18. Ele respondeu: Se achei graça diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. O Senhor se revelou a um homem por nome Gideão, que foi um juiz em Israel. Esta revelação de Deus foi em resposta ao clamor do povo, que estava sendo oprimido há 7 anos pelos midianitas. Deus permitiu aquele sofrimento, porque o povo virou as costas para o Senhor e voltou-se para os ídolos que havia em Canaã, para Baal, Azera e tantos outros. De modo que a palavra é bem clara quando diz: aqueles que me honram serão honrados, mas aqueles que me desprezam serão desprezados. Deus se revelou para Gideão, mas também se revelou para mim, se revelou para você. Deus chamou a Gideão, mas também nos chamou para realizarmos uma obra específica nesta terra. Gideão estava em um contexto de uma crise nacional, onde havia opressão, mas este dia de Gideão, desse relacionamento, desta interação do divino com Gideão, de Gideão com Deus, nós denominamos o dia D, o dia da decisão, o dia da virada da chave, porque através da oração há um encontro entre a fraqueza humana e a onipotência divina. E Deus se agrada, se compraz em agir através das nossas orações. Inclusive Ele nos encoraja: sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, alegrai-vos na esperança. Então, que possamos aprender a orar com a expectativa da intervenção divina, porque o nosso Deus é o Deus do querer e o Deus do realizar. Mas, para contextualizar, da onde surgiu esta expressão, da onde ela é mais reconhecida, onde este nome foi mais relevante, porque ela já aconteceu já na Primeira Guerra Mundial, mas foi na Segunda Guerra Mundial, em 6 de junho de 1944, quando os exércitos aliados somavam-se mais de 100 mil soldados, oriundos dos Estados Unidos da América, do Canadá e da Grã-Bretanha, desembarcaram na Normandia. A Normandia é uma região que fica na costa atlântica, a noroeste ali da França, com um propósito: livrar a Europa da opressão proporcionada, provocada por Hitler e os nazistas. Nazismo é a sigla para o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemãos. Hitler ascendeu ao poder na década de 30. Com o passar dos anos, ele foi se fortalecendo, inclusive conseguiu conquistar uma autoridade tal que ele estava acima das leis. E toda a Alemanha estava embriagada por seus discursos eloquentes e cheios de ódio. Hitler alimentava no seu coração um ódio pelo povo de Deus. Já em uma das cartas enviada para um amigo no ano de 1919, ele, frustrado porque não conseguia alcançar os seus objetivos, ele culpou um povo, não só pelas suas frustrações, mas também pela situação, pelo sofrimento que passava a Alemanha. Ele diz que entre nós mora um povo, uma raça, que não é alemã, uma raça estrangeira, que não abre mão dos seus costumes. Esta raça é responsável. Ele se referia aos judeus, se referia ao povo de Deus, que por ocasião também de sua desobediência e afastamento dos mandamentos de Deus, estavam agora padecendo uma grande e terrível perseguição. Mas, no chamado dia D, o dia da decisão, o povo dos exércitos
dos Estados Unidos da América, da Grã-Bretanha, do Canadá, desembarcaram. Milhares e milhares de soldados, com o propósito de enfrentar a força de Hitler que estava assolando e dominando a Europa. Porque primeiro ele entrou nos países fronteiriços ali. Ele conquistou a Áustria, conquistou a Tchecoslováquia, ele invadiu a Polônia. E aí então ele começou a eliminar os judeus, simplesmente por um ódio insano, por uma falta de Deus. Na verdade, era o espírito do anticristo que operava na vida de Hitler. Hitler, ele usou os chamados campos de concentração ou campos de extermínio. Eu tive a oportunidade de visitar o primeiro campo de concentração, que foi criado ainda em 1933, que fica ali ao sul da Alemanha, numa cidade por nome Dachau, campo de concentração de Dachau. Eu confesso que eu fui impactado a adentrar naquelas salas, a ver os dormitórios, a ver um pouco da história de sofrimento do povo judeu. Ao entrar na sala de gás de extermínio, outra oportunidade, eu estive no Museu do Holocausto em Jerusalém. Lá eu passei algumas horas relendo ali histórias de sofrimento, de modo que Hitler é a personificação do mal. Foi um homem que promoveu a morte de milhares e milhares de vidas sem misericórdia, sem afeição natural. Estava dominado por Satanás. Satanás, ele veio matar, roubar e destruir. E nós, como a igreja do Senhor, estamos envolvidos no combate maior do que as forças aliadas. Nós estamos envolvidos na guerra dos séculos, Deus e os seus exércitos versus Satanás e os seus exércitos. Ele, o inimigo, o usurpador, veio matar, roubar e destruir. Ele domina grandes partes da Europa, Satanás. A Bíblia chama ele de usurpador. Chama-o de príncipe deste século, príncipe das trevas. Não só partes da Europa, mas partes da África, partes da Ásia. Enfim, há bilhões de pessoas escravizadas pelo pecado por Satanás. Satanás está oprimindo vidas, mas a Bíblia diz que nós fomos alistados para a peleja. E todo soldado alistado para a peleja não se embaraça com as coisas desta vida. É necessário sim guardarmos o nosso coração para que possamos pelejar e prevalecer no nome do Senhor dos Exércitos. Porque assim como a saúde é para o corpo, é a santidade para a nossa alma. Devemos guardar a palavra para que Deus habite em nossos corações, transforme as nossas vidas, venha nos aparelhar com a sua armadura, venha nos revestir com a sua autoridade, porque as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O Senhor nos alistou e grandes coisas o Senhor vai fazer através das nossas vidas. Hoje também é o dia o dia da decisão, o dia da virada da chave, o dia de você oferecer ao Senhor não simplesmente uma oferta como fez Gideão, porque antes de Deus receber a oferta, Ele recebe o ofertante. Dai-me, filho meu, o teu coração. Muitos obedecem Cristo em algumas coisas, poucos obedecem em tudo a Cristo. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós fomos chamados para sermos diferentes. Nós fomos chamados para andarmos na contramão deste mundo, porque os valores deste mundo, o padrão deste mundo, ele está indo de encontro aos padrões bíblicos. Mas em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Há vidas a serem libertas, há terrenos a serem conquistados. Deus conta conosco. Vai nessa tua força, ser forte e valente. Deus te abençoe grandemente. Na próxima semana teremos a segunda parte desta reflexão bíblica intitulada O Dia D.